Olá, meus amigos, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um Evangelho no Lar e aguardando os nossos amigos. Tudo bem, Tati? Pode vir. Estamos aqui aguardando nossos irmãos. Olá, Carol, tudo bem? Andréia, sejam bem-vindos. Olá, Marileide, olá, José, tudo bem com vocês? Estamos ajeitando aqui. Pronto. Oi. Oi, Tati, tudo bem com você? Aguardando a Graça. Oi, Kívia, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso Evangelho. Vai dar um oi. Dê um oi para nós aqui, para amanhã a gente tá firme e forte, hein? Oi, Graça. Espero que todos estejam bem. Desvira aí. Oh! Desvira. Oh! Boa Desvirou. noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Tudo tranquilo? tudo tranquilo. Como Com foi você? o Dia dos Pais? Foi ótimo, amor. Tudo em paz, isso que é importante. Feliz Dia dos Pais para todos, não é? Tranquilidade e que todos possam ter tido um dia de paz, que é o que a gente quer, né? Claro, com certeza. É o que a gente precisa, né? Eu vou pedir hoje, eu estou com 3 pedidos de prece aqui, uma situação difícil. Uma é Sim. Cristiane da Silva, Helena de Andrade Peixoto e Pedro Bagno Neto. São 3 pessoas que estão precisando de preces, estão precisando das nossas vibrações, uma situação um pouco mais difícil, né? É a doença física, com a doença espiritual, com a doença, né? Os vários tipos de doenças que nós trazemos no corpo e na alma. Então, eu vou pedir para essas pessoas que estão solicitando preces num momento difícil da vida delas. Mas vamos lá, né? Nosso evangelho hoje, nossa aguinha, as minhas também. Vamos dar tempo aí o pessoal, o evangelhão, e não é? Dá tempo o pessoal para colocar a aguinha. Se abrir aí o evangelho, quem não tem, é o capítulo 5, item 25, e a melancolia, né? Que nós vamos tratar no dia de hoje, né? Por que é, como é, né? Dentro dos nossos parcos conhecimentos, a gente vai dividir esse momento de oração com todos aqueles que estão conosco. E quando 2 ou mais estiverem reunidos em nome de Jesus, Ele estará conosco. Então, claro, boa noite a todos os irmãos, Sandra. Deixa eu ver aqui quem entrou. Galeno. Boa noite, Sandra. Boa noite, Kívia, Tati, Emílio, Marileide, José, Andréa, Carol, Beatriz, Tati. Bastante amigos. Graças a Deus. Que bom, né? Que estão conosco Rita aqui. entrou agora também. Rita de Cássia entrou. Seja bem-vindo. Aline. Aqui, meus amigos, olha, essa semana, então, dia 19, lá no Jeff, nós vamos receber o nosso amigo Jorge Larra. Então, esperamos, aguardamos a todos, é 6h30, não é 7h30. Às 6 horas nós vamos ter lá uma musiquinha, uma cantoria, assim. Quem será, né? Quem será que vai cantar? Será que sou eu? Será? Vamos. Eu tenho uma voz lá cantar. Eu tenho uma voz maravilhosa. Todos nós vamos cantar lá.
para harmonizar o ambiente, vai ser muito bom. E Elahá vai falar sobre as bem-aventuranças. Esse homem é espetacular nas suas palestras, então vale a pena. Quem quiser, por favor, façam sua inscrição, é só ligar para a livraria ou ir lá, só simplesmente para a gente saber quantos lugares precisamos ter no salão, só isso. Para a gente colocar um número de cadeiras adequado, né? Para na hora não ficar todo mundo em pé ou ficar arrastando cadeira e provavelmente nem terá cadeira para arrastar, né? Então, pode ficar em pé e tudo, mas se você dá o seu nome, o nome das pessoas que estarão com você, é mais fácil para a gente calcular, de repente colocar mais juntinhas cadeiras, né? E as pessoas poderem assistir mais bem acomodados. Mas, de toda maneira, o Elahá é uma pessoa que atrai mesmo multidões pelo seu conhecimento, pelo seu discernimento, pela forma dele apresentar didaticamente e muito motivacional as palestras dele. Então, ele tem realmente muitas pessoas aqui por perto que já estão sinalizando que virão de outras cidades. Então, tem pessoas de Itaipava, Petrópolis, todos estão, já está marcadinho, deram lá o nome, para vir aqui assistir, de fora também, né? Então, e além Paraíba. E tem pessoas que vão no encontro. O que está salvando muita gente é o encontrão em Juiz de Fora. 2 dias, porque ele está em Juiz de Fora também. A gente pegou numa janela que ele tem de horário, né? Mas ele volta no mesmo dia porque não há condições. Ele, no domingo, ele abre o encontro lá em Juiz de Fora. Às 8h45 da manhã, a primeira palestra dele. Um seminário, né? Então, a gente não tem como aproveitá-lo aqui. O Marco queria convidá-lo para ir na rádio, do programa Luz do Espiritismo, não tem condições. Então, mas a gente já agradece muito a Deus por ele ter concordado de sair do encontro, vir fazer a palestra para a gente. Vai ser de 18h30 às 20 horas. Então, é a gente ficar bem atento, porque 18 horas já é bom as pessoas chegarem, né? Porque 18h15 ele já deve estar dentro do JEF. Se Deus quiser. E Deus quer. Claro. Então vamos lá? Vamos lá. Iniciar nosso evangelho com a leitura de uma página do livro Minutos de Sabedoria. Pastorinho, né? Pastorino. Pastorino. Bom pastor. Calma que a minha cabeça tá meio assim. Vós sois a luz do mundo. Mateus, versículo 5-14. Parece estranha essa afirmação quando praticamente o mundo todo é iluminado pelo sol. Luz, no sentido filosófico ou espiritual, tem significado mais profundo. Exemplo, a luz da inteligência, a luz da verdade, a luz do amor. Nesse sentido, a Terra sempre teve imensa necessidade de luz. Jesus quis e quer que acendamos a chama de nossa alma para estender benefícios a todos. Ai do mundo se não fôssemos iluminados, que em todos os séculos divulgaram a sabedoria, a paz e a justiça. Em potencial, todos temos luz. Bacana essa página, hein? Trazendo essa interpretação bem interessante sobre o fato de que somos nós, né? Somos espíritos, nós que estamos encarnados aqui, que podemos trazer luz ao mundo, seja luz da inteligência, da caridade, muito interessante. Então, quando ele diz que vós sois, ele tem razão, cada um de nós tem aí sua parcela de responsabilidade em trazer luz ao mundo, onde quer que a gente esteja. Legal? Bastante. Então, vamos à nossa oração. Vamos à nossa prece. Amigos espirituais, estamos aqui de volta para o Evangelho no Lar, pedindo que a espiritualidade abençoe a todos os pais, encarnados ou desencarnados, todos aqueles que desempenham essa bendita tarefa, que possam receber aí da espiritualidade as bênçãos. Os pais também que falharam em suas missões, que eles possam ter a oportunidade de reencarnar novamente com essa bendita missão. Conforme diz Allan Kardec, hoje a gente postou lá na página do GEF,
sobre o fato de que os pais são como anjos protetores na Terra e têm essa missão de conduzir as famílias, conduzir os seus filhos no caminho do bem, no caminho da verdade. Então, que a espiritualidade possa estar sempre junto aos pais, né, nessa bendita missão. Agradecemos a oportunidade de estar juntos novamente e que possamos aproveitar esse momento com Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, vamos lá abrir no capítulo 5, item 25. Semana passada, a Graça comentou sobre a desgraça real. Lógico, muitas vezes aquilo que a gente acha, né, que hoje é algo muito tenebroso, mais à frente é algo que vem nos ajudar. Nós nunca sabemos. O certo é que Deus nunca dá fardo maior que a gente possa carregar. Isso tudo está certo. Algo que nos aconteça hoje que nos prejudica são das nossas, muitas vezes, má escolha, ignorância, mas que nós vamos aprender, né? E tem aqui uma partezinha que me fez lembrar do estudo de ontem à noite, que diz assim, do item anterior, não precisam achar aí, procurar. Fala assim, que pois o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. E ontem a nossa irmã, falou sobre a cegueira, né? Deixaram Liz Maria de Araraquara, lá de São Paulo, ela falou, deixe o vosso manto e siga Jesus. Então ela falou da nossa cegueira diante do Evangelho de Cristo. Então, diante da nossa cegueira, diante da nossa ignorância, como a Graça falou semana passada, das coisas que nos acontecem, né? Das coisas ruins que hoje achamos tão tenebroso, mas que nada é por acaso, né? Temos que aprender, temos que ter a fé não vacilante e acreditar que isso vem a trazer, muitas vezes, algum benefício, ou alguma retirada de alguma coisa do nosso caminho, né? Isso vem dizer, porque às vezes a gente, quem é namorado, né, perde o namorado ou a namorada, muitas vezes não é pra gente. E aí a gente se desespera, né, Graça? Se descabela. A gente não sabe, mas só temos que ter a certeza que tudo que acontece conosco tem um fim e que Deus sempre nos deseja o melhor. Então vamos lá no item 25, hoje, que vai falar sobre a melancolia. Vamos lá. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar a amarga vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. E como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão que não suspeitai, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo os deveres, as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desses degredos, provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos. Duram pouco, e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Quem nos diz essa mensagem é François de Geneve, de Bordeaux.
Então, Catarina, primeiro vamos tentar esclarecer quem foi François de Geneve, né? Muito provavelmente, trata-se de São Francisco de Sales, que nasceu em 1567 no castelo de sua família, os Barões de Boissy, em Sales, próximo a Annecy, na Savoia. E os pais eram de alta nobreza e muito religiosos, né? E a mãe sempre dava a ele uma instrução sobre, lendo muito a vida dos santos, e muito temperada, com um tempero adequado à idade. Então, fazia com que ele acompanhasse ela a visita aos pobres, doentes, e dar esmola aos necessitados. Então, apesar de ter aqui François de Geneve, né, Francisco de Geneve, ele é considerado São Francisco de Sales, né? Então, ele nasceu em 1567 e a gente sabe que essa foi uma psicografia que trouxe esse nome. Então, explicando isso, a gente fala o que é a melancolia. Então, a gente volta lá, na medicina grega, 300 anos antes de Cristo. E olha só, né, a gente acha que hoje a melancolia é tratada como depressão, né? Tem melancólico, depressivo. Naquela época, a melancolia era um distúrbio marcado pela perda de apetite e um humor deprimido, o que continua a ser até hoje, não é? Como é que você conhece quando uma pessoa está deprimida? Pelo humor, pela falta de apetite. E os psicólogos modernos, então, já conhecem como um transtorno depressivo. Mas 300 anos antes da vinda do Cristo, a melancolia já era conhecida e já se procurava saber a razão dela. Então, na medicina grega antiga, os médicos acreditavam que toda doença era causada por um desequilíbrio em um dos 4 principais fluidos corporais ou do humor. Os principais causadores dessa depressão ou de outras doenças eram o sangue, a bile, o muco, a saliva e as lágrimas. Então, a gente aqui está vendo 5, não é? Mas eles tratavam mais assim, o sangue, a bile, a saliva e as lágrimas, como sendo os principais fluidos corporais que, quando eles estavam em desalinho, causava no corpo físico uma reação. E você vê muita pessoa fleumática, ou seja, aquela pessoa que parece que está fora de sintonia com o meio ambiente. Você fala, nossa, fulano não se integra. Ele está sempre melancólico, sempre triste, sempre para baixo, mas ele não tem um humor de desespero, nem nada. Ele, simplesmente, uma pessoa fleumática é aquela que se desliga, vai se desligando do interesse pela vida. Então, naquela época, eles achavam que a bile, um excesso de bile negra, fosse a causa da disposição da depressão, né? E esse nome, depressão, a palavra melancolia, ela foi tirada da raiz grega, melas, então a gente, melanoma, né? É uma mancha que pode ser câncer. Então, melas é sempre alguma coisa que está saindo, isso está lá nos escritos de Hipócrates, né? Que é o pai da medicina, o pai dos doutores, né? Que eles fazem aquele juramento hipocrático na sua formatura, porque ele foi um dos maiores pesquisadores e médico da época antes de Jesus. Então, ele como grego, a raiz é melas, que significa negro, e colé, que significa bile. Então, negro e bile se tornou melas e bile,
bilis negra, né? Que era o nome que eles davam. Isso aí é bilis negra, né? Então, nos termos de Hipócrates, era considerado melancolia. E aí ele estudou bastante esses sintomas, né? Hoje os médicos já tratam a melancolia como um processo, um distúrbio psicológico, neurológico, né? A medicina já foi ampliando a visão sobre a pessoa melancólica, sobre o seu humor, né? Então, já existe mais antidepressivos, já a medicina moderna já introduziu também o exercício físico, a dança, o teatro, as artes, como sendo uma forma de tirar a pessoa desse estágio em que ela se encontra, né? De um humor mais caído. Mas aí o médico já pede exame de sangue, já pede exame neurológico, né? Olha só, ele vai interpretando aquilo que 300 anos antes de Cristo, os médicos e os estudiosos da época já diziam que era um desequilíbrio, que pode ser sanguíneo, pode ser uma anemia profunda. A pessoa anêmica, ela está sempre desanimada, ela está sempre, né? Pode ser a bile, que o fígado produz, joga na vesícula, pode ter também esse tipo de distúrbio ali, né? Pode ser conhecido através do muco, saliva, da própria lágrima. A gente, há um tempo atrás, ouviu muito bem as pessoas fazendo até exames da íris, das lágrimas, porque todos nosso corpo, ele produz algo que, se não estiver em consonância com aquilo que a medicina moderna já apresenta como os resultados bons. Por exemplo, a pessoa diabética, né? Ela tem o quê? Uma glicose elevada no sangue. Tem outros que já têm baixo açúcar. Então, quando essas coisas saem do ritmo, apresentem, então, um sintoma que pode ser de um humor exagerado ou de um humor caído, triste, melancólico, né? Então, isso hoje a gente já está já há um estudo muito profundo. Mesmo com todo esse estudo, a gente está vendo uma arrancada muito grande do suicídio, né? Muitos suicídios. E aí é preciso que a gente elabore muito bem essa depressão, ou a melancolia, agora a depressão, para que a gente possa tratar o corpo e o espírito. Porque há casos em que o espírito traz isso de outras vidas, né? Mas há aqueles também que, nessa existência, se tornam melancólicos por problemas físicos e problemas mentais, neurológicos. Então, é preciso que a gente possa dar sempre esse norte para aquela pessoa que está com esse problema de se tratar. O espírita, ele leva muito a sério essa situação de que nós não somos curandeiros. Nós somos pessoas que sabemos, sim, da importância do tratamento do espírito, mas também do corpo físico. Então, nós podemos ajudar, mas é preciso que a pessoa queira. Não adianta o médico, por exemplo, receitar um medicamento para mim e eu não tomar, ou botar na boca e cuspir, porque eu não vou ter resultado. Aí vai no médico, tomou a caixa? Tomou. Mas ele não tomou na realidade. Então não fica bom. É preciso querer espiritualmente ficar melhor, querer fisicamente ficar melhor. E para isso nós temos hoje muitas situações de ajuda, né? Nós temos bons psicólogos, nós temos
boas assistentes sociais que fazem uma oitiva da família, da pessoa. Nós temos no Centro Espírita pessoas que nos ouvem, nos orientam, né? Por exemplo, na quinta-feira aqui tem a fluidoterapia, não é? Vocês jamais vão falar para a pessoa assim, deixa de se cuidar, de tomar esse remédio e vem só para cá que nós vamos curar. Não. Faça a sua parte, que Jesus vai ajudar. Nós estamos aqui para pedir aos benfeitores espirituais, aos médicos espirituais, para te ajudar. Mas você também tem que querer, não é? O exercício físico é imprescindível. Eu não posso pagar a academia. Você não precisa. Você pode correr, você pode, dentro de casa, dançar, né? Bota uma música, dança, enfim, você pode sair de determinadas situações também ajudando com o seu comportamento, com boas leituras. Cuidado com os filmes que você assiste. Tem pessoas que dizem, nossa, essa noite eu tive um sonho horrível, eu levantei de mau humor, porque olha... Aí você pergunta assim, o que você fez antes de dormir? Você orou? Não, eu estava assistindo um filme lá, sabe? Aí o filme era de ação, o cara matava o outro, perseguia o outro, batia no outro. Você se impregnou mentalmente de todas aquelas cenas, palavras e outras coisas mais que nos trazem essa condição da depressão, da tristeza, e você leva para o sono. Não é? Então você tem um sono agitado. Uhum. Maurício Tadeu, ele falou que a falta do cristianismo e de acreditar que a vida não acaba aqui, que favorece a depressão e o suicídio. Sim, Maurício, concordo plenamente com você. Né? Se nós acharmos que a vida termina aqui, né? Por que eu vou ficar sofrendo, Maurício? Eu não tenho que sofrer. Eu vou dar fim a isso tudo. Se eu estou com um problemão, eu não vou viver depois, vai ser nada. Então eu vou me matar. Não é? Então é preciso saber, sim, que nós temos uma continuidade da nossa vida atual na espiritualidade. Né? Quem lê o livro, leu ou lê, e eu acho que deva ler, Memórias de um Suicida, a pessoa fala assim, Deus me livre, eu não quero ler esse livro, porque, nossa, ele é pesado. Não, ele te mostra o caminho que algumas pessoas percorreram, dentre elas a própria autora, que foi Dona Ivone Pereira, o caminho que ela seguiu de levar algumas pessoas ao suicídio ou dela própria se suicidar, o que aconteceu com ela, aqui e lá, né? Então, aquilo que ela achava que, acabou, né? Eu vou me matar porque eu não posso casar com A, com B, ou eu traí fulano, estou com a vergonha pública, então é preferível o quê? Eu acabar com a minha vida. Numa das reencarnações, ela estava grávida. E ela se suicida. Então, foi ela e o espírito que estava vinculado com ela. Então, você imagine o terror que foi. Então, no Memórias de um Suicida, ela traz o resgate de Camilo e alguns amigos que têm uma história de vida que levou-os ao suicídio e o porquê que os levou. Então, quando eles analisam o porquê que eles fizeram aquilo, eles passam a interpretar a vida de uma outra maneira. Eles pedem mais provações, situações provacionais. Por quê? Porque eles reconheceram que tudo aquilo era passageiro. Que eles encerraram uma trajetória de prova, de expiações, e nem Camilo, porque ficou cego. Era escritor, era um homem que trazia no seu âmago, né, uma questão de honra, ele se suicida porque ficou cego. Não é? Quer dizer, não dá. Hoje em dia você vê pessoas que fazem palestras, que são estudiosos,
da doutrina espírita. Nós temos na terça-feira um grupo de estudo sobre várias obras de Dona Ivone Pereira, em que Flavinha e Dudu são cegos, é um casal. Então, uma das vezes, ela contou que ela enxergava, mas perdeu a visão, né? Não deixou de estudar, não deixou de trabalhar. Ela disse, olha, foi um baque, foi muito difícil, mas eu tive que aceitar andar com a minha galinha, né? Então, eu caminho, eu vou ao centro, eu vou isso, mas eu tive que aprender. Hoje tem recursos como cães, adestrados, né? Então, a pessoa que é surda, né? Como que é difícil a pessoa aceitar, né? O entendimento de que o outro falou, você falou baixo. Não, você às vezes está falando muito alto, mas a capacidade auditiva da pessoa está baixinha. Então, a pessoa fica chateado. Eu sei disso, porque eu tenho esse problema dentro de casa, né? A gente tem que falar de frente para a pessoa, porque não adianta nem o aparelho. Com o aparelho é 30%. Sem o aparelho é praticamente 5%. Então, é preciso ter consideração com a pessoa, né? E aí você, às vezes, está falando alto, alto, e parece que você está gritando com a pessoa, porque o seu gesto de falar, fulano, é assim, a pessoa, você está gritando comigo? Não, você está tentando se fazer entender. E aí, você tem que compreender que o outro não tem culpa, e você também não tem, porque senão você começa também a ficar se culpando. E realmente eu estou gritando. E a gente, sem perceber, começa também a gritar com outras pessoas. Porque você coloca o som da sua voz mais alto, porque você acostuma a lidar com aquela pessoa todos os dias, e você tem que falar alto. Então, professora que já fala alto, que fala, tem que falar. Eu comecei a dar aula com 70 crianças dentro de uma sala de aula. Você imagina se eu ficasse mimimi. Aluno não ia escutar. Alfabetização, primeira e segunda série. Né? Você tinha que dividir quadro, aquilo que você começa a falar muito alto. Aí, quando você tem uma pessoa que sofre da surdez dentro de sua casa, você começa a falar mais alto ainda. Então, não é um desequilíbrio seu, é uma tentativa de ser entendido, né? Então, gente, aqui ele diz assim, né? A gente, quando considera amarga a vida, é que vosso espírito está aspirando à felicidade e à liberdade, né? Então, quando a gente começa a sentir no corpo como se fosse uma prisão, é um momento em que você tem que reconhecer que a oração é imprescindível. O tratamento físico é imprescindível, porque o seu espírito começa a sentir saudade, né? De se desligar desse corpo que não está bom, que não tá correspondendo às suas expectativas. É onde que é o perigo de se chegar ao suicídio. Então, é preciso entrar com a medicação para o corpo e para a alma. Por isso, a junção dos dois. Faça tratamento psiquiátrico, faça tratamento com uma psicoterapeuta, faça seu tratamento neurológico e faça o seu tratamento espiritual. Vai tomar o seu passe, vai tomar sua água fluida, vai procurar alguém, ou da sua igreja, da sua religião, a quem você confie, né? Normalmente lá no centro tem 2, 3 pessoas que ficam mais atentas a esses processos que chegam na casa, né? E aí a pessoa conversa, orienta, leva para as reuniões de desobsessão, mas a gente sempre incentiva também o tratamento correlato, que é o tratamento do corpo físico que está fragilizado. Não é? Nós não podemos esquecer disso, que o meu espírito está morando nesse corpo enquanto estamos nesse estágio da vida física. Então, é preciso cuidar do corpo, né? Cuidar de todos os abatimentos, da lassidão, enfim, a apatia. O que você julgar que está te fazendo infeliz, cuida. Cuida, vai no médico, vai no centro, vai na igreja, vai em todos os lugares que possam te tirar
daquela apatia, né? Nós estamos num degredo aqui na Terra. E nosso planeta, nesses últimos séculos, ele está passando por grandes transformações. Né? A gente ouve falar muito da transformação do tempo, da temperatura, disso, daquilo. Nós estamos incrustados nesse planeta. É claro que todos nós estamos sentindo esses efeitos. E são efeitos causados por nós mesmos, que não cuidamos do nosso meio ambiente, que não cuidamos da nossa própria essência de viver. O que mais nos dá prazer? É comprar roupa. Só que você compra, acaba, e dali a pouco você retorna com esse problema. Então, é cuidar do que lhe faz bem, mas com o cuidado de não ultrapassar os limites. Então, lembrar que esses momentos duram pouco, né? Não, eles são passageiros, é o que Chico Xavier, quando pediu ajuda, né, a Maria Santíssima, o que foi a resposta? Chico, isso também passa. Tudo passa na vida. Mas é importante nós nos tratarmos. Então, um feliz Dia dos Pais, término de domingo, início de uma nova semana, que possamos ter uma semana com fé, esperança, caridade, com cuidados com o nosso corpo, mas cuidados também com a nossa alma. O Maurício falou que o trabalho de quinta-feira de fluidoterapia é maravilhoso. Sim, Maurício. Sim. Maurício vai trabalhar na fluidoterapia lá, Maurício. Né? É isso aí. Tem que ajudar no trabalho, né? Muita paz, Maurício. Show melancolia. Vamos trabalhar na terapia, né? Sim. Para não deixar os irmãozinhos também ficar influenciando a nossa mente. Desde que os pássaros sobrevoem sobre a sua cabeça. Não tem como. Eles vão sobrevoar, mas não deixe que eles façam ninho em seus cabelos. Glória. Isso é muito importante, né? Por isso que a oração e a vigilância é muito, muito importante, porque a gente fica atento nisso. Então, vamos fazer a nossa oração com a nossa aguinha do lado. Os nomezinhos de quem vocês querem, né, que recebam as orações, podem escrever no papelzinho, deixa do lado. Se tiver o endereço também, seria muito importante. A gente sabe que a espiritualidade chega, mas tendo o nome do endereço é mais rapidinho, né? E lembrando aqueles que entraram depois, Catarina, que é a última semana para se inscrever na palestra do Jorge Larra. E a palestra é um seminário, sim. É de 18h30 às 20 horas. Então, 18h15 já estejam no salão do Jeff para se acomodar, né? Pega a sua aguinha para não ficar, vai lá, vem cá, vai lá, vem cá. Pega a sua aguinha, senta, né? E fica aguardando, porque vai dar tudo certo, se Deus quiser. E Deus quer. Ele vai falar sobre as bem-aventuranças, tá? Então, vamos fazer a nossa oração, agradecendo primeiramente a espiritualidade amiga, Jesus, nosso mestre querido, por essa grande oportunidade, a nossa Mãe Maria, né? Que está conosco, que ajuda aqueles melancólicos, tristes, desesperados, que vai lá nos locais onde esses irmãozinhos cometeram essa triste, né, decisão de acabarem com a sua vida aqui da Terra, e ela vai recolher, e ela vai ajudar esses irmãos. Então, que ela também esteja em nossos lares nos ajudando, nos dando força, nos dando coragem, perseverança e fé, acreditar que não estamos desamparados, para que a espiritualidade amiga coloque em nossas águas os fluidos, os remédios, os sais minerais, no nosso corpo da matéria, que também, para que seja equilibrado as nossas células, seja colocados os remédios salutares, para que todas as nossas células entrem em harmonia. E quando tomarmos dessa água, sintamos a paz de Cristo, sintamos o nosso organismo se harmonizar e trazendo a intuição, a fé para trabalhar na seara do Cristo.
Pedimos também que abençoe nossos lares, cada cantinho. Aqueles também que estão nos aposentos ao lado, também com certeza estão recebendo essas bênçãos divinas. A todos aqueles que sofrem, que estão deprimidos, ansiosos, né? Sofrem de alguma forma, Senhor. Recebam essas bênçãos do nosso Pai Maior. Abençoe também, dando a paz e o discernimento aos nossos governantes, para que esses países, Senhor, encontrem a paz. Abençoe, Mestre Jesus, o nosso planeta. Abençoe os nossos corações, para que possamos ter uma semana de luta, de coragem, de fé, para saber discernir diante das nossas formas. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. E assim seja. E para encerrar, Catarina, depois da nossa festa, eu quero dizer que eu vou cantar no sábado. Eles têm que saber que eu vou cantar no sábado, e vai aparecer todo mundo lá. Então vamos todos lá assistir a Graça cantar, que vai ser a maior graça. Nossa, vai ser um espetáculo. Vai ser lindo. Então, convida todos. Eu vou limitar o pessoal, vai todo mundo assistir. Mas nada, olha só, o Marcelo vai tocar o teclado dele, vai ficar harmonioso. Nós convidamos uma cantora de fora, né, que ela vai fazer coro comigo. Não inventa coisa. Fiquem com Deus, a surpresa vai ser a cantora. A surpresa vai ser a cantora, entendeu? Vai ser eu cantando, então me aguardem no sábado. Aqui, a cantora de fora é a cantora de fora do centro. Ela não é de fora do lugar, é só de fora do centro. Pois é. Que bom a gente terminar o nosso culto do Evangelho, a nossa prece, com alegria, né? Alegria no coração, alegria com as coisas que a gente tem à volta. A nossa expectativa de receber o Elahá foi de 1 ano. Há 1 ano que a gente vem aí esperando que ele desse um sinal de que ia conseguir encaixar na agenda dele. Porque a agenda dele é muito complicada. A de 2024 já está fechada. Para 2024, ele já está abrindo a agenda para 2025. E a gente conseguiu. E a gente conseguiu também para 2024. Olha, beijo. Aguardo todos vocês essa semana no sábado. Um beijão. Tchau.